Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição com uma boa notícia. Olha só, o salário mínimo de 2023 vai subir para os trabalhadores e também para os aposentados. E os segurados do INSS começam a receber seus pagamentos com reajuste a partir do dia 25 de janeiro. O salário de 2023 vai subir de R$ 1.212 para R$ 1.320. E com isso, os benefícios do INSS também devem ter seus valores atualizados. Os segurados do INSS começam a receber seus pagamentos com reajuste a partir de 25 de janeiro. Para quem recebe um salário mínimo, o pagamento com reajuste acontece até 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão ter seus pagamentos de janeiro creditados a partir de 1º de fevereiro. O INSS estabelece a ordem de pagamento de acordo com o número final do NIS, o número de identificação social de cada segurado. Devem ser beneficiados mais de 37 milhões de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios com direito ao pagamento do INSS. Eu falo agora de mercado automotivo. A indústria de veículos teve o melhor dezembro em 2 anos no país. Quase 217 mil unidades foram vendidas no último mês do ano. Depois da pandemia, a indústria de veículos terminou 2022 com o melhor mês de vendas nos últimos 2 anos. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram vendidas 216.900 unidades em dezembro. Desde o ano de 2020, esse desempenho não era visto em um mês, quando 244 mil veículos foram licenciados no país em dezembro. O volume superou em 6% as vendas de novembro. Já em relação a dezembro de 2021, o mercado de veículos 0 quilômetro mostrou crescimento de 4,8%. Com isso, 2022 acabou com mais de 2 milhões e 100 mil veículos vendidos nos 12 meses do ano. O número ficou estável, com leve queda de 0,7% comparado ao ano anterior, quando os emplacamentos somaram 2 milhões 120 mil unidades. As paradas de fábricas, motivadas pela escassez global de componentes eletrônicos, tornaram-se menos constantes. E com isso, as montadoras conseguiram atender melhor, principalmente os pedidos das locadoras, que formaram longas filas de espera durante o período de maior aperto na oferta. E olha só, a prorrogação da isenção dos impostos federais sobre os combustíveis, uma das primeiras medidas anunciadas pelo novo governo, vai ter grande impacto, aliás, de 25 bilhões de reais nos cofres públicos. 25 bilhões de reais. Esse é o valor que o governo federal vai deixar de arrecadar com a prorrogação da desoneração de tributos federais sobre os combustíveis. As alíquotas de PIS, PASEP e COFINS, incidentes sobre o óleo diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo, ficam reduzidas a zero até 31 de dezembro deste ano. Com isso, o governo deixará de arrecadar cerca de 19 bilhões de reais. Já a cobrança dos 2 tributos sobre a gasolina e álcool fica suspensa até 28 de fevereiro, o que corresponde a uma perda de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O texto também zera até 28 de fevereiro a cobrança de PIS, PASEP e COFINS sobre o querosene de aviação e o gás natural veicular, inclusive importados. E suspende a cobrança da contribuição de intervenção do domínio econômico sobre a gasolina pelo mesmo período. E eu falo de saúde agora. A vacina de reforço contra a Covid melhora o tempo de resposta de anticorpos e também aumenta a proteção da pessoa. É o que mostrou uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Uma pesquisa da Escola de Medicina da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, destacou os benefícios da dose de reforço contra a Covid. As descobertas mostraram como os reforços de vacinas da Pfizer e da Moderna influenciaram na durabilidade dos anticorpos no organismo. Um reforço induz anticorpos mais duradouros, até mesmo entre aqueles que se recuperaram de uma infecção por Covid-19. O estudo apontou que os reforços da vacina de RNA mensageiro fornecem níveis aprimorados e bastante semelhantes de proteção contra a Covid-19.
A pesquisa também revelou que os receptores mais velhos da vacina da Pfizer geraram menos anticorpos que os receptores mais jovens. Nos resultados mais recentes, os receptores de reforço mais jovens inicialmente geraram mais anticorpos do que os receptores mais velhos, mas essa diferença desapareceu com o tempo. Mais de 68 milhões de brasileiros deixaram de receber a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, 19 milhões e 300 mil brasileiros não completaram o esquema vacinal, tendo recebido apenas a primeira dose e não estão completamente protegidos. Eu mudo de assunto agora para trazer os destaques internacionais. Pela primeira vez na história, a Suprema Corte do México será comandada por uma mulher. Norma Lúcia Pinha tomou posse nesta segunda-feira como presidente da Corte aos 63 anos de idade. Especialista em direito constitucional, Pinha venceu a eleição após receber o voto de 6 dos 11 magistrados. Ela alcançou, o cargo em meio a eleições conturbadas, enfrentando inclusive acusações de candidatos opositores de que teria cometido plágio acadêmico. Antes da votação, a jurista denunciou que essas acusações constituíam uma manipulação para influenciar o processo eleitoral. Norma Lúcia Pinha deve liderar a instância máxima da justiça mexicana até 2026. Tá aí, então, essa é a história que vem do México. Eu mudo de assunto para falar da Coreia do Sul, que, junto com os Estados Unidos, começou a discutir a realização de exercícios nucleares conjuntos. E, em resposta, o líder norte-coreano Kim Jong-un pediu um aumento exponencial no arsenal nuclear de seu país. Em um comunicado, o gabinete presidencial da Coreia do Sul afirmou que a medida deve ser tomada em meio às crescentes ameaças da Coreia do Norte. A expectativa é de que os novos exercícios incluam o uso de equipamentos nucleares americanos de ataque e defesa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não afirmou o comunicado de Seul, mas caso o acordo se concretize, essa será uma mudança significativa na política dos norte-americanos e seus aliados para conter a Coreia do Norte. Os Estados Unidos mantiveram ogivas nucleares atômicas na Coreia do Sul até a década de 90. Hoje, o país está sob o chamado guarda-chuva nuclear, que é uma garantia de Washington de defesa de seu aliado. De acordo com o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, o guarda-chuva nuclear é insuficiente para defender o seu país diante do rápido desenvolvimento de Pyongyang. Em mais que um nome, Pelé se tornou um título de nobreza. Muitos, inclusive, resolveram fazer essa homenagem batizando os filhos. No Peru, por exemplo, no ano passado, mais de 700 crianças tiveram esse registro na certidão de nascimento. Todos os anos, o Registro Nacional de Identificação do Peru publica a lista dos nomes mais curiosos escolhidos pelos pais para batizar os recém-nascidos. Em 2022, 738 bebês foram registrados com o nome de Pelé, ou então Rei Pelé, Edson Arantes e até o nome completo, Edson Arantes do Nascimento. Depois da morte do rei do futebol, é possível que essa homenagem aumente ainda mais mundo afora. E Pelé superou outros concorrentes nobres. Entre as meninas peruanas, 551 foram batizadas como Rainha Elizabeth ou Elizabeth II, título da monarca do Reino Unido que morreu em setembro do ano passado. Uma pesquisa realizada pela ONU no início da década de 90 apontou que Pelé era uma das 3 palavras mais conhecidas do mundo na época. E que responsabilidade esses peruanos vão carregar, não é? E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!